teus filhos colocaram, ó Pai, as plantas aos pés, Senhor, que o Senhor abençoe de uma maneira poderosa, ó Pai, porque a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor mesmo ontem, hoje, e será o mesmo eternamente. Pai, eu quero te pedir e te agradecer em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sempre me acompanha. Sempre me acompanha. Amém. Vamos receber o pastor Eliel. Amanhã estará aqui o pastor Robespierre Machado, nos ministrando a palavra do Senhor. Não perca amanhã, essa noite de bênção. Pastor Luiz Anselmo, por favor, vai apresentar em oração o nosso palestrante. A paz do Senhor, irmãos. Vamos orar. Servo de Deus estará nos trazendo a palavra nessa noite. Ó Pai, te damos graça, Senhor, nesta hora tão importante, Senhor, para a edificação das famílias. Que o Senhor possa usar o teu servo tremendamente nesta noite. E que famílias, que casais saiam daqui impactados pela tua palavra. Pai, coloca, Senhor, a tua palavra no abrir da boca do teu servo. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. É sempre uma grande responsabilidade estarmos diante do povo de Deus para ministrar a palavra de Deus. Os irmãos que nos conhecem um pouco da nossa história e sabem que nós chegamos aqui nessa região há alguns anos atrás e chegamos como um jovem, aos nossos 17, 18 anos. E começamos a trabalhar para o Senhor ali com os jovens ali em Periperi. Pastor Luiz Anselmo, pastor Raimundo Campos, irmã Núbia. Núbia foi líder da nossa mocidade ali em Periperi, conosco, junto com os nossos irmãos ali. E é uma turma muito boa. Eu tive o grato prazer e satisfação de poder conviver com esses irmãos e aprender com esses irmãos. Quero cumprimentar a cada obreiro aqui presente, a cada irmão envolvido com a obra de Deus, gente também que nos conhece, nós conhecemos, pastor Junassi, que Deus abençoe, há tanto tempo. E nessa trajetória que nós chegamos aqui, eu dou sempre um rápido testemunho. É o Senhor que pegou a gente pela mão e diz: vem aqui, vamos ali comigo. Eu disse: fazer o que, Senhor? Eu disse: vem comigo que no caminho eu explico. E foi exatamente a mesma coisa que Ele fez comigo. E começamos a caminhar juntos. Até os meus 16 anos, eu sempre imaginava que eu era neto de Deus. Porque como eu fui criado num lar evangélico, num lar cristão, o meu pai, pastor Casilda, irmã Valdete, e como todo crente é filho de Deus, eu era filho de crente, logo eu era neto de Deus. Eu até os meus 16 anos, eu tinha essa figura na minha mente de que eu era neto de Deus, estava tranquilo, porque ter um vovô como Deus é uma coisa maravilhosa. Até que com meus 16 anos eu me encontrei com Jesus. Aí Jesus chegou para mim e disse assim: Eliel, eu tenho uma notícia para te dar. Eu disse: pode falar. Ele disse: é que Deus não tem neto, Deus só tem filho. Eu disse: e aí, como é que eu fico? Eu sou neto de Deus, como é que fica a minha situação? Ele disse: olha, a sua situação tem solução, mas só tem uma verdade que você não pode fugir dela, é que Deus não tem neto, Deus só tem filho. Isso significa que você não pode se relacionar com Ele via alguém, nem mesmo seus pais.
Você só pode se relacionar com Ele direto. A relação de pai e filho não pode ter intermediário. A única coisa que eu posso lhe garantir é, se você entregar a sua vida a mim, você deixa de ser neto de Deus e passa a ser filho. Deixa de ser alguém estranho à comunidade de Deus e passa a ser alguém que pertence à sua família. E foi assim que o Senhor começou a conduzir a minha vida. Sempre reconhecendo nossas limitações, mas o Senhor me apresentou, permitiu-me que no meio do povo dele eu conhecesse a mulher mais bonita do mundo. Ela não gosta que eu diga isso, já me chamou a atenção para eu não dizer essas coisas, que ela fica envergonhada, mas tem que ficaria envergonhada se fosse feia. Como não é feia, é a mulher mais bonita do mundo, eu não posso deixar de falar sobre isso. E eu fui apresentado a ela, e nós então nos enamoramos, e durante 3 anos namoramos e noivamos e casamos. E desde então, o Senhor tem conduzido a nossa vida para ajudar na área de família. E isso já vão mais de 22 anos, porque começamos ainda quando estávamos namorando, trabalhando e ajudando no reino de Deus. E a partir disso, nós estamos na estrada, subindo e descendo, ministrando a palavra de Deus e apenas dando testemunho. Dizem por aí, é pregador. Não, não sou pregador, eu sou só um testemunhador, se é que tem isso. Um testemunhador porque eu só falo do que eu tenho visto e ouvido. E parece que Deus colocou a minha vida dentro de uma família para poder fazer treinamento. Porque eu venho de um lar, como eu disse aos irmãos, um lar evangélico, e meu pai teve uma família muito pequena. Era meu pai e minha mãe, e tiveram 14 filhos. Então era pequenininha, dava para treinar bastante. Meu pai, quando faleceu, ele tinha feito no mês anterior 60 anos casado com a minha mãe. 60 anos casado com a mesma mulher, morando debaixo do mesmo teto e dormindo todas as noites na mesma cama durante 60 anos. E nesses 60 anos, eu passei 29 lá dentro. O maior testemunho que eu dou da família de meu pai é que eu nunca vi meu pai ofendendo minha mãe e nem minha mãe ofendendo meu pai. Certamente tiveram lá suas desavenças, certamente um pensou diferente do outro, mas na minha frente eu nunca vi. E eu peguei esse exemplo e trouxe para dentro da minha casa. Hoje eu estou casado com a irmã Patrícia há 23 anos. O Senhor me presenteou com 2 heranças da parte dele. Parece dupla sertaneja, Mirela e Milena. É Mililela. Caso você queira botar um rótulo, é Mililela. E o Senhor me deu essas 2 joias, com perdão aos filhos ou às filhas que aqui estão presentes. Eu não conheço nenhuma filha tão bonita como as minhas. São as mais bonitas que tem, as mais inteligentes, as mais abençoadas que tem, são essas 2 meninas. Aquela dali sempre me acompanha, a minha caçulinha, e é uma bênção da parte de Deus. O Senhor tem abençoado ela com uma voz maravilhosa, e tem feito da minha família essa família de levitas. Aonde a gente vai, além de falar de família, a gente ainda canta em família e também recebe bênção de Deus em casa, em família. Eu costumo dizer que a minha família é tão abençoada, é uma família de levitas tão chamados por Deus, que até um gatinho que apareceu lá em casa também canta, principalmente se eu pisar no rabo dele, aí é que ele canta mesmo. Mas é uma família de bênção. Eu sou testemunho, a minha família é um testemunho de que o Salmo 128 é verdadeiro. Na família de meu pai e na minha família, eu vejo o Salmo 128 se cumprindo. Meu pai, quando faleceu, ele viu os filhos de seus filhos. E viu o pai sobre Israel, porque Israel não está em guerra. Ainda com todos os conflitos que tem lá na região, ainda vivem como nação. Então é bênção de Deus. O único desafio que eu quero quebrar de meu pai é que quando ele morreu eu tinha 60 anos, e eu e minha esposa, a gente quer chegar a mais de 60 anos de casado. Não sei se a gente consegue não, só se Jesus vier antes. Mas se não, a gente vai conseguir. Um ao outro ajudando e o Senhor dizendo, esforça-te. A quantidade de filhos há controvérsia, porque o Salmo 127 diz que os filhos têm que ser como flechas na aljava do guerreiro. E a aljava do guerreiro variava de guerreiro para guerreiro. De meu pai coube um bocado de flecha, na minha só coube 2 flechinhas. E eu estou multiplicando, graças a Deus. Mas vamos àquilo que o Senhor colocou em nosso coração nessa noite, para meditarmos com os irmãos. Nós estamos vivendo momentos até um tanto quanto incômodos. Por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo em que o nosso povo tem procurado se esmerar nas disciplinas seculares,
muita gente fazendo faculdade, muita gente se graduando, muita gente alcançando títulos de doutores, de doutoras, muita gente tendo aquelas formações maravilhosas. Não é ruim não, é boa, é excelente que se faça. Hoje a nossa igreja está cheia de advogados, de médicos, de psicanalistas, de tanta gente boa formada nas academias. Todavia há algo que me chama a atenção, e é uma certa preocupação, é que nós não cedamos à tentação de que a técnica secular seja suficiente para transformar vidas, principalmente vida de cristão, principalmente família de cristão. Isso porque a técnica humana pode ajudar. Quem sabe saber bem os dons da retórica, saber se expressar, saber o público que está alcançando, ter todo esse domínio dessa técnica secular é bom, ajuda. Todavia, ela não chega nem mesmo aos pés daquele instrumento que foi dado à igreja, que é poderoso para transformar vidas. E esse instrumento é a bendita palavra de Deus. Nada pode substituir a palavra de Deus. Por isso que por mais capacidade técnica que eu tenha, por mais capacidade retórica que eu tenha, se eu não trouxer a palavra de Deus, até mesmo o teu intelecto, quem sabe, pode sair com alguma coisa, mas o teu espírito vai sair empobrecido, porque o teu espírito, o teu coração, a tua alma, o que ela espera ouvir em lugares como esse, em ocasiões como essa, não é outra coisa que não seja a palavra de Deus. A minha alma tem sede, mas tem sede de Deus. É por essa razão que eu gostaria de meditar com vocês no livro de Mateus, capítulo 7, os 3 últimos versículos da palavra de Deus, de Mateus capítulo 7, versículos 24, 25 e 26. Não funcionou aqui não? Glória a Deus. Diz assim o texto, diz a palavra de Deus: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as tempestades e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. É bem verdade que quando nós ouvimos essa expressão dita por Cristo no final do capítulo 7, dizendo assim: quem ouve estas minhas palavras e as coloca em prática, eu estou assemelhando ele a um homem que construiu sobre a rocha. Nós imediatamente costumamos divagar um pouco, e nós costumamos seguir outros ensinamentos e outras instruções, e pegamos a Bíblia toda de Gênesis e Apocalipse e começamos a enquadrar dentro dessa expressão: aquele que coloca em prática estas minhas palavras está edificando a sua casa sobre a rocha. Mas eu quero chamar a atenção de vocês, porque quando Jesus tratou deste tema, deste assunto aqui, ele deixou muito claro que ele estava se referindo não àqueles escritos colocados nos outros livros, em Gênesis, em Êxodo, em Levítico, e a Isaías, e Salmos, e Cantares, e Provérbios, e nos profetas maiores e menores. Não, ele não estava tratando disso. O que Jesus estava chamando a atenção era imediatamente ao discurso que ele acabara de fazer. O que ele estava chamando a atenção era para o discurso que ele começa, inclusive é um dos maiores discursos de Cristo, para não dizer o maior, que ele profere a partir do capítulo 5 de Mateus e vai até o capítulo 7. É o sermão conhecido como o Sermão da Montanha. E por que esse texto num seminário de família? É porque nós pressentimos ou sentimos, irmãos,
que o que nos falta dentro da nossa casa não é um milagre sobrenatural onde apareça anjos do Senhor dentro da casa, na nossa casa, e faça aparecer comida, e faça restaurar a paz, e faça restaurar a saúde. O que nós precisamos entender é o que nós estamos necessitando nas nossas famílias é voltar a nossa atenção para a palavra de Deus, ouvir os seus ensinamentos e nos esforçarmos para colocá-los em prática. O que está faltando na nossa casa não é a comida material. O que está faltando na nossa casa não é a saúde do corpo. O que está faltando em nossas famílias não é a harmonia ou a paz que Jesus diz que é a paz que o mundo dá. O que está faltando na nossa família é a saúde espiritual. O que está faltando na nossa família é o alimento espiritual. O que está faltando na nossa casa é conversão a Cristo. E a conversão está caracterizada pelo ato de negar os nossos próprios conceitos e aceitar os conceitos de Cristo. E a partir do momento que aceitamos os conselhos de Cristo, nós colocamos estas recomendações em práticas e então construímos a nossa casa sobre uma rocha. O que está faltando é isso. E por esta razão o Sermão da Montanha vem exatamente atender a nossa necessidade de ouvirmos o que é que precisamos fazer na nossa casa. O apóstolo Paulo deu testemunho. Para muita gente esta palavra, a palavra de Deus é loucura, mas para nós é o poder de Deus para a transformação de vidas. Sabe o que significa? Que se você tiver problema de alcoolismo em casa e aceitar essa palavra, ela tem poder para fazer com que o alcoólatra seja liberto do alcoolismo. A Bíblia deixa muito claro que se você tiver problema de enfermidade em casa, esta palavra é poderosa para o sobrenatural de Deus acontecer no seio da tua família e os teus membros, aqueles teus queridos, serem completamente curados ou pelo menos sustentados no leito da enfermidade. Então o que nós precisamos nos debruçar é o que é que Jesus quer dizer com: se você ouvir estas minhas palavras e colocar em prática, eu assemelho você a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Bateram ventos, bateram tempestade, rios correram contra ela, mas ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. O desemprego não derruba, a doença não derruba, o inimigo não derruba, o mundo não derruba, porque está edificado sobre a palavra de Deus. Então vamos entrar em detalhes. Eu não tenho tempo, não temos tempo para discorrer sobre todos esses 3 capítulos, Mateus capítulo 5, 6 e 7. Eu preparei uma apresentação, mas infelizmente não dá para apresentar para vocês por problemas técnicos. Mas eu gostaria que você pegasse a palavra de Deus e abrisse no capítulo 7 de Mateus. E veja bem o que está escrito aí. Algumas orientações que dentro da nossa casa vão fazer muita diferença. E a primeira coisa que é... família edificada. Está no pendrive, na raiz do pendrive. Família edificada. A primeira coisa que diz é, no capítulo 7, versículo 1 e 2. Olha o que diz a palavra de Deus. Não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus. Porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros. E usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Nós temos alguns comportamentos dentro de casa, isso em algumas famílias, que é preocupante. Basta o menino fazer um ato de rebeldia qualquer, e de repente a gente já olha para ele e diz: esse menino é um perturbado. O menino basta fazer qualquer ato de peraltice. A palavra de Deus diz em Provérbios que a estultícia está ligada ao coração da criança. É natural que a criança seja irrequieta. É natural que algumas crianças, que diferencia criança para criança, façam alguma coisa que vai trazer muita dor de cabeça para os pais. Mas o problema é que alguns pais estão insistindo em jogar sobre a cabeça dos seus filhos condenação.
Começam dizendo: esse menino ou essa menina é preguiçosa, essa menina ou esse menino não terá futuro. O futuro de você, se você ficar desse jeito, vai ser assim, 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 e sempre coisas ruins sobre a cabeça das crianças. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que, primeiro, filho pertence a Deus, nós só estamos cuidando. Deixa muito claro isso Salmo 127, filhos pertencem a Deus, Ele só nos deu para cuidar. E lá ainda em Mateus, nos evangelhos, Jesus chega chamando a atenção com relação às crianças, dizendo assim: cuidado quando você lida com criança. Essas crianças têm um anjo dela que tem acesso direto ao trono de Deus. E se você machucar um desses pequeninos, é melhor amarrar uma pedra no pescoço e se lançar no fundo do mar. Então o que a gente precisa tomar cuidado é: se foi Deus que nos deu os filhos, não é maldição, é bênção, porque Deus não dá maldição a ninguém, Ele só dá bênção, e sendo a herança dele, faz parte da sua riqueza, um pouco da riqueza que Ele nos dá em família. Então o que fazer? Apenas confirmar aquilo que Deus dá à nossa casa, bênção. As minhas filhas, eu disse a vocês, é o que eu sempre digo a elas: vocês são bênção. Às vezes chega com o resultado da escola para mim, e aí eu disse: meu pai, quanto é que tirou aí na nota da prova? Tirei 8,5, a média foi 8,5. Eu digo: dá para melhorar um pouquinho, eu só não quero que você tire 10. Eu digo: como é? Não quero que tire 10 não, tira 9,5, porque dá para melhorar sempre, porque se tirar 10 pode acomodar. Eu digo sempre a elas: vocês são inteligentes, o futuro de vocês está garantido, basta vocês andarem no temor do Senhor e no caminho do Senhor, e vai dar tudo certo. Outra coisa é a relação entre marido e mulher. Por que é que tem o marido ou mulher que dá a sensação ao outro, ao seu cônjuge, de que ele casou com a torcida adversária? É como um time que tem uma torcida que é do contra. O marido chega para a esposa e diz: querida, esse ano nós vamos fazer um negócio extraordinário aqui. Nós vamos mudar um negócio aqui, eu vou ver se eu faço um esforço, a gente vai trazer isso, vou trazer aquilo, vou dar uma repaginada. Esse ano nós vamos pegar a família toda, vamos passar um final de semana lá num resort. E a mulher olha, cruza os braços para ele e diz assim: você? A mulher chega para o marido e diz: querido, esse ano eu estou pensando direito na minha vida, e para ajudar aqui em casa mais um pouquinho, eu vou sair um pouco, vou me inscrever num curso, vou fazer uma graduação, eu vou conseguir um trabalho, vamos fazer um concurso aí, passar e conseguir um trabalho, e vamos ajudar aqui em casa, a gente vai dar uma repaginada aqui, ajudando você no sustento da nossa casa. O marido olha para ela e faz: você dormindo até 10 horas todo dia, vai fazer isso? Essa sensação de que casou com a torcida adversária, não consegue filar fileiras juntos, cerrar fileiras um ao lado do outro. Você precisa entender que marido e mulher são parceiros, e parceiros para fazer com que a família dê certo. Então o que a Bíblia está dizendo é: não julgue, não assuma a posição de juiz, porque com a mesma medida que você está julgando seus entes queridos, Deus vai te julgar. E o nosso julgamento sempre é um equívoco, porque nós nos baseamos no que nós estamos vendo, mas o Senhor não vê o que vê o homem. O Senhor olha o coração, e quando o coração tem uma intenção que diante de Deus é uma boa intenção, Ele diz assim: vai filha, vai filho, vai que você tem a minha bênção. A segunda coisa que eu gostaria de chamar a atenção e que Jesus trata nesse texto é no versículo 3 ao 5. Ele diz: antes de você corrigir os outros, corrija você mesmo. É muito mais fácil eu chegar para as minhas filhas e dizer a ela assim: ora, quando você levanta... E eu gosto de usar sempre exemplos muito simples, para que a gente entenda o que é que eu estou querendo dizer, ou o que é que de uma certa forma eu estou interpretando na palavra de Deus e que ela nos manda fazer. É muito mais fácil para mim chegar para as minhas filhas e dizer: todo dia de manhã, quando você levantar, arrume a sua cama. Mas todas as vezes de manhã que eu largo a minha cama desarrumada. O entendimento que precisamos ter é: o melhor argumento que a gente pode usar com os nossos filhos não são argumentos da palavra.
São argumentos do exemplo. A gente fala de Jacó, o suplantador. Isso porque a Bíblia relata que quando ele e o irmão nasceram, são irmãos gêmeos, ele estava agarrado na perna de Esaú, como que quisesse suplantar Esaú, sair primeiro de que Esaú, nascer primeiro de que Esaú. Aí recebe o estigma de suplantador. Aí a gente aproveita e tudo que é ruim joga em cima de Jacó. Ladrão, safado, sem vergonha. Isso porque ele era, como se fosse chamado de suplantador. Mas se você der uma olhada na família dele, você vai ver onde é que mais ou menos ele recebe lição. O pai vai passar numa cidade, Isaac, a mulher bonita do lado chama a mulher e diz assim: querida, naquela cidade tem uns homens lá, tem um rei lá e você é muito bonita. Então vamos fazer o seguinte: eles podem, quando você perguntar a você quem você é e você disser que é minha esposa, eles podem querer me matar e para ficar com você. Então nós vamos fazer o seguinte: você diz que é minha irmã e tudo certo. Meia verdade. Mas meia verdade é meia mentira. E na expressão de Cristo não existe meia mentira. Só existe mentira e verdade. É por isso que ele diz: a vossa palavra sim, seja sim. Não, seja não. O que passar disso, a procedência é maligno. Então vamos conversar aqui para, de uma certa forma, enganar o rei. Vocês sabem a história e conhecem o que aconteceu. Logo, muito tempo depois, Isaac já velhinho para morrer, o que é que acontece agora? Qual é a segunda lição que Jacó vai aprender? A mãe chama Jacó e diz: vem cá, quem tem a bênção da primogenitura é Esaú, que nasceu primeiro. Mas vamos enganar seu pai, porque enganando seu pai, você recebe a bênção no lugar de Esaú. E deu a confusão que deu. Isso por quê? Porque infelizmente nós nos esquecemos que toda a educação que os nossos filhos necessitam, que o ser humano necessita, a base dela está na família. Então muito do caráter dos filhos é apenas a representação do que eles aprendem com seus pais. Foi-se o tempo dos nossos pais, daquelas décadas passadas, em que papai não gastava muita palavra com a gente. A sua autoridade era percebida apenas no seu comportamento. Até um olhar do nosso pai já dizia tudo. E a gente crescia sendo as pessoas mais educadas possíveis. Meu pai tendo 14 filhos, bocado de menina, escadinha. Ele ia para a igreja e conduzia os meninos tudo, porque tinha que sair na frente. Sentava nos banquinhos assim na frente da igreja e ficava ali sentadinho, escutando e participando do culto todinho. Não sentia vontade de beber água, não sentia vontade de ir no banheiro, não ficava irrequieto, porque papai ficava olhando o tempo todo. E bastava uma olhada de papai e a gente ficava quietinho, porque a gente aprendia que na casa de Deus é bem quietinho, é bem quietinho. Mas sabe por que a gente aprendia muito fácil com meu pai? É porque papai, quando estava na igreja, também se comportava como era exigido para alguém que vinha à igreja para adorar a Deus. Hoje é um negócio terrível, com exceções. E pelo que eu estou vendo, o Rio Sena é uma das exceções, graças a Deus. Mas o que se vê por aí é uma inquietação terrível. E a inquietação não começa no átrio do templo, mas começa no lugar santo. É um conversa para lá, conversa para cá. Como é que nós queremos ser exemplo para os nossos filhos, se nós estamos dando mau exemplo para eles? Então qual é a recomendação da palavra de Deus? Você não pode usar o argumento para seus filhos dizendo assim: você tem que me obedecer porque eu sou seu pai. Você tem que me obedecer porque eu sou sua mãe. Negativo. Não é porque Deus dá autoridade aos pais que Ele está dando legitimidade para você fazer o que é errado. A legitimidade da autorização que é dada por Deus aos pais para governar a sua casa é dado para fazer o que é certo. Se fizer o que é errado, não tem respaldo de Deus. Então o que Deus exige da gente, o que é?
Senhores pais, façam o que é certo, porque você terá autoridade moral e espiritual para olhar para os seus filhos e dizer assim: você tem que obedecer, você tem que fazer, porque é o certo que se tem que fazer. E quando você vê se é certo fazer assim, você vai olhar para seu pai, vai olhar para sua mãe e vai vê-los fazendo. É por essa razão que muitos jovens acabam tendo problemas em continuar crente. Porque a gente insiste em dizer a eles: faça assim, a gente não faz. Os filhos são como se fosse a janela da nossa casa. A janela da nossa casa é fronteira da nossa casa com o mundo. E eles ficam nessa fronteira, olhando o que se passa dentro de casa e o que se passa fora. Se ele percebe que aquilo que se passa fora da nossa casa é a mesma coisa que se passa dentro da casa, ele vai para o mundo. Porque no mundo pelo menos tem mais liberdade, entre aspas. Agora, se ele olha e percebe que aquilo que se passa dentro de casa é uma espécie de céu na terra, eu duvido que ele vá para o mundo. Duvido. Você sabe quem é que dá a expressão aos filhos da autoridade de Deus? É o pai. O pai é uma espécie de figura de Deus dentro de casa. O filho olha para ele, é como se estivesse olhando para Deus. Ele vê a expressão da autoridade. Ele vê a expressão de alguém que é mais forte do que ele. Ele vê a expressão de alguém que fazendo alguma coisa a gente tem que obedecer. Você sabe quem é a expressão do amor de Deus dentro de casa? É a mãe. Sabe por quê? Porque o filho, quando projeta o amor de Deus, não olha para Deus, aquele ser espiritual, mas ele olha a mãe e vê as suas atitudes, o seu amor altruísta, o seu amor que se doa, o seu amor que alimenta, o seu amor que cuida. É por essa razão que Jesus chega nesse sermão e ele diz: olha, antes de corrigir os outros, corrige você mesmo. Vê lá o que está acontecendo na sua casa e vê se você está dando exemplo. Vamos começar pelo exemplo. E quando a gente começar pelo exemplo, pode ter certeza que os filhos vêm atrás. A terceira coisa que o Senhor fala é: não alimente o mal com o que é santo. Não alimente, e aí a expressão que Jesus diz: não dê aos porcos as suas pérolas, as suas joias. Porque pode ser que eles peguem, pisem e espedacem. O que está falando aqui é que nós precisamos entender que há um tempo para nós educarmos os nossos filhos. Há um tempo para nós orientarmos os nossos filhos. Esse tempo começa a partir do momento que ele nasce. Ensina a criança o caminho que deve andar, porque quando envelhecer não se desviará dele. Isso não é uma promessa de Deus, isso é um ditado, isso é um provérbio, é uma pequena instrução de sabedoria. No entanto, traz a experiência de olhar a sociedade e ver que quando o pai ensina adequadamente os seus filhos, ele consegue, quando cresce, se tornar um igual. Filho de peixe, peixinho é. Jesus dizia que eu faço o que meu pai manda eu fazer, porque como é o pai, assim sou eu, o filho. Então o que nós precisamos entender e experimentar é tentar fazer com que quando essas crianças começarem a crescer e chegarem numa estatura da racionalidade, eles têm que tomar as suas decisões. Eu tenho uma filha de 22 anos, vai fazer agora 22 anos. Ela já tem idade suficiente para tomar suas decisões. E o que eu tenho que fazer agora é orar e ter esperança em Deus, de que todas as nossas instruções dadas a ela, ela vai levar em consideração e fazer a melhor escolha. Porque aí já tem idade de tomar as suas próprias decisões. E quando tomar essas decisões, e se ela infelizmente se rebelar contra Deus, e é o que tem acontecido com muitos filhos de crente, se rebelar contra Deus, a gente não tem que forçá-los a ser cristão. A Bíblia diz que não é por força. A Bíblia diz que não é não é por violência, mas é pelo meu Espírito. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu tinha um irmão, já uma certa idade, casado, vivia preso no alcoolismo, e toda reunião familiar a gente falava com ele: olha, Jesus te ama, olha, você precisa se lembrar do Evangelho, precisa voltar para Deus. Até que um dia ele virou para a gente e disse: vocês precisam entender que nós somos reféns do mundo. O que está dizendo não adianta ficar falando, já chega, não dá mais essa ladainha. E aí eu disse: Senhor, agora que está dizendo que é refém do mundo, só tem um jeito, só tem uma outra estratégia que a gente tem que fazer. E qual é? Orar e confiar. E nós ficamos só orando e confiando, só orando e confiando.
A Bíblia diz que nós estávamos presos como que pelo laço do passarinheiro, mas o laço quebrou e nós escapamos com vida. O meu irmão hoje está completamente liberto do alcoolismo, é vice-superintendente lá em Vila Verde. Eu, quando encontro ele, eu digo a ele que eu fico com vergonha dele, porque ele é mais crente que eu. Sabe por quê? Porque não jogamos para os porcos as coisas santas. Nós damos a ele aquilo que necessitam ao longo do tempo. Quando chega a hora de decidir, a escolha é deles. Em terceiro lugar, aliás, em quarto lugar, peçam e desfrutem da bondade de Deus. O Senhor estimula que em nossa casa nós nos acostumemos a orar. A minha filha de vez em quando ficam mal. Essas viroses que acontecem por aí. Eu não me preocupo muito. Mas de vez em quando vou no quarto e elas estão deitadas. Ele está sentindo uma coisa, eu sentindo outra. Eu discretamente, sem fazer nenhum estardalhaço, encosto com elas e digo, vamos orar. Eu coloco a mão sobre elas e oro a Deus. E deixo a Deus agora a guarda da saúde das minhas filhas. E é por isso que elas estão de pé hoje, porque o Senhor tem abençoado a minha casa. Vocês precisam confiar em Deus, até mesmo com relação a alimento. A gente não pode ficar perdendo tempo e gastando energia com preocupações. As preocupações exacerbadas fazem mal à nossa saúde. E fazem tão mal que até mesmo o nosso semblante decai. Os discípulos aconteceram isso com eles. A gente precisa confiar mais em Deus. E quer uma prova de que o Senhor tem sustentado a nossa casa? Quantos aqui estão vivos? Só os vivos. Só aqueles que estão me enxergando. Só aqueles que estão me ouvindo. Por favor, sinalize assim. Você sabe por que você está vivo? É porque até aqui o Senhor tem te sustentado. É por esta razão. E como é assim, ó, peçam a Deus e desfrutem da bondade de Deus. Experimentem saber como Deus é bom. Outro ele diz, façam aos outros o que você quer que façam para você. Conta a história, normalmente conta essa história em encontro de casais, mas vou contar nessa noite. Um rapaz acostumado com a sua vida em casa, vida na família, onde a sua mamãe traz tudo de mão beijada e bota na mesa, e ele que acostumou com um cafezinho da mamãe, ele disse, vou casar, estava tudo arrumado para casar, ele disse, opa, vou ter a oportunidade de, na minha casa, eu desfrutar do café da minha esposa, feito pela minha esposa. Estou imaginando, estou aqui romanticamente idealizando o dia que na minha casa, o primeiro dia eu vou levantar e chegar na mesa de estar, vai estar lá aquele pratinho tudo prontinho com café posto na mesa e vai ser uma bênção. Casaram. A lua de mel não conta, não vale, porque passaram no hotel, e no hotel toda vez que você levanta de manhã tem um cafezinho pronto, ele diz aqui não conta, só vai contar quando chegar em casa. Eles chegaram num domingo e foram dormir, depois de deixarem, de desarrumarem a mudança, ou aliás as malas, e já com a expectativa de no outro dia de manhã acordar e ver o café posto na mesa, o café feito pela minha esposa. Quando ele dormiu com essa expectativa. De manhã, quando ele acorda, ele olha para o lado e toma um susto. O que é que houve? A mulher estava dormindo ao seu lado. Ele ficou um pouco nervoso, um pouco contrariado, até que puxou por uma forma de compreensão forçada e disse, já sei. Ela acordou mais cedo, foi lá dentro, preparou o café, deixou a mesa pronta, depois como estava muito cedo, veio deitar e pegou no sono. Eu vou deixar a bichinha descansar. Levantou-se, arrumou para ir trabalhar e foi à cozinha para tomar o seu café. O café preparado para a esposa. Imaginou que chegando na mesa estava o café, estava o açúcar, estava o leite, estava a manteiga, estava o queijo, estava o pão, estava a batatinha, a bananinha, estava o inhame, estava, quem sabe, um cuscuz. Ele ia imaginando tudo isso. E quando chegou na cozinha, que olhou para a mesa, ele tomou outro susto. Porque a mesa estava limpa. Olhou para o fogão, as panelas estavam emborcadas, vazias, completamente vazias. Ele ficou extremamente contrariado. Contrariado, como fica você quando chega em casa e encontra comida fria. Contrariado como você quando chega em casa e não vê a tua esposa trazer o prato para você jantar.
Contrariado quando você vai tomar banho e não tem a toalha lá no ponto, lá para você simplesmente pegar e se enxugar. Contrariado da mesma forma que você. E ele foi com o coração turbado trabalhar. E quando chegou lá durante o dia de trabalho, totalmente combalido com as suas emoções em frangalhos, porque a sua esposa tinha decepcionado. Até que o Espírito Santo chega no coração dele e diz assim: o que vós quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles. Ele, o que vós quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles. Todo mandamento de Deus, dado a todo e qualquer cristão, Ele dá a você, não é para você cumprir primeiro na igreja. Todo mandamento de Deus é dado a cada um de nós, não é para cumprir primeiro na escola. Todo mandamento de Deus dado a cada um de nós, não é primeiro para cumprir no trabalho. Ele é dado para que nós cumpramos primeiro em casa, na nossa casa. É por isso que Paulo disse: se você não cuidar primeiro dos seus, você é pior que infiel, você nega a fé. Ele voltou para casa convencido pelo Espírito Santo de que ele sim deveria dar esse exemplo. E no outro dia pela manhã, quem acordou cedo foi ele, quem colocou a mesa de café foi ele, e ele foi embora com o coração alegre, porque tinha colocado o café para sua esposa experimentar. Quando chegou no outro dia, no terceiro dia, começou a disputa para saber quem é que acordava mais cedo para colocar o café na mesa para o outro. É essa a expressão da família que agrada a Deus. Não tem essa de que ela tem que me servir ou que eu tenho que servir ela. É um ao outro ajudando e um ao outro dizendo: vamos lá, vamos lá, vamos lá. A nossa família vai melhorar, a vitória vai chegar, nós vamos sofrer uma revolução na nossa casa. Mas a gente precisa entender: o mandamento de Deus é válido para dentro da nossa casa. Mas a gente insiste em tratar os outros melhor do que tratamos os nossos irmãos. O vizinho bate na porta, vou dar outro exemplo: o vizinho bate na porta, aí abre a porta você com aquele ar de educação tremenda: oi vizinho, tudo bem? Como é que vai? Está precisando de alguma coisa? Aí ele diz: eu só estou precisando de uma xícara de açúcar. Ele diz: pois não, agora mesmo. O senhor espera só um minutinho que eu vou buscar. Pega a xícara de açúcar e entrega ao vizinho e diz: pois não, aqui está. Ele diz: tudo bem, eu vou usar o açúcar e vou devolver a xícara. Ele diz: não, não se preocupe não tenha pressa não. Precisando de novo, é só bater aqui qualquer hora que a gente está pronto aqui a lhe atender. A esposa está no quarto deitada, quem sabe sentindo uma dor de cabeça, sentindo alguma coisa, não sei, até descansando. O marido está sentado na sala assistindo televisão. Aí a mulher grita de lá: bem, traz um copo de água para mim. O que é que você pensa? Bem, traz um copo de água para mim. O que é que você pensa? Eu levar água para ela? Está pensando que eu sou empregado? Está pensando que eu sou o quê? Não é isso que se pensa? E aí a gente trava, a preguiça toma conta das pernas, a ocidade domina o cérebro e a gente começa a ter turbulência no coração, quando na verdade deveríamos nos lembrar do mandamento de Deus: faça o bem, faça o que é certo, faça o que você tem que fazer. E o que é que você tem que fazer? Se o teu inimigo, olha o que Jesus diz, se o teu inimigo te pedir água, o que é que você tem que fazer? Dê água a ele. A tua esposa não é teu inimiga, o teu esposo não é teu inimigo, vocês são parceiros, devem ajudar um ao outro. Ou o irmão, quem está estudando, pede ao outro irmão: traga um copo de água, traga um lápis, traga uma caneta, traga qualquer coisa. Aí o que é que se diz? Está com as pernas quebradas? Está paralítico agora? Toma vergonha e vai buscar teu negócio? Não é isso que se diz? Mas a Bíblia deixa muito claro, irmãos: a gente só tem uma opção se a gente quiser que a nossa família viva em paz. A gente só tem uma opção se a gente quiser que a nossa família viva em progressiva prosperidade. A gente só tem uma opção se a gente quer que a nossa família dê certo: é seguir os mandamentos de Deus,
é seguir as orientações de Deus. E aí é muito fácil seguir. O que vós quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles. Ainda a palavra de Deus fala e recomenda a Jesus: não vá pelo caminho mais fácil. A porta é estreita, é apertado. E ele diz: não vá pelo caminho mais fácil. Sabe por quê? Aprenda. Para fazer o que é errado, a gente não precisa que ninguém mande a gente fazer. A gente vai e faz. Ninguém precisa dizer a você para fazer o que é errado. Até criança é assim. Não adianta, é instinto. E a gente faz o mal muito bem feito. O próprio apóstolo Paulo denuncia isso no capítulo 7 de Romanos. Ele diz: olha, tem uma lei de Deus que é a lei boa, é a lei perfeita, e essa lei eu quero seguir. Mas tem uma outra lei que está vigindo dentro de mim, que está vigorando dentro de mim, é a lei da carne, é a lei do pecado. E então eu fico nessa disputa. E qual é a disputa, Paulo? O mal que eu não quero fazer, faço. Para fazer o mal, ninguém precisa mandar. É por essa razão que Jesus, que Deus nos deixou a sua palavra. E sabe por que é que nos deixou a sua palavra? Porque é um manual para você fazer o que é certo. E é o tempo todo insistindo: não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Não faça o que é errado, faça o que é certo. Em todo o tempo dizendo: não maquines o mal, mas antes ore pelos teus inimigos. É o tempo todo dizendo: faça o bem, faça o que é certo. Queremos famílias melhores, mas não queremos fazer o que temos que fazer? Aí o Senhor vem para a gente e diz: não vá pelo caminho mais fácil. O caminho mais fácil é você dizer: faça. O caminho mais fácil é você ficar aborrecido porque tua mulher não botou a comida quentinha na mesa para você experimentar. O caminho mais fácil é quando eu chegar em casa, que vier sair para ir para a igreja ou para ir para qualquer lugar e encontrar uma camisa ainda machucada, eu ficar contrariado com minha esposa porque ela não passou. Esse é o caminho mais fácil. Mas o caminho mais difícil, que é o que o Senhor nos estimula a fazer, é eu pegar a minha camisa, pegar o meu ferrinho e passar ferro na minha camisa, vestir a minha camisa, dar graças a Deus e vir para casa do Senhor, adorar o Senhor lá da minha esposa com a maior alegria. Isso não aconteceu hoje não, viu? Hoje foi ela que passou minha camisa. Então é isso que nós precisamos entender, irmão. Existe uma fórmula certa de agir. Independente se você é homem ou mulher, independente se você é pai ou filho, independente se você é mãe ou é filha, existe a forma correta de agir. E a forma correta de agir, às vezes, e na maioria das vezes, é mais difícil. É muito mais difícil. Mas Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse que o Senhor conhece quem pertence a Ele. O Senhor sabe quem pertence a Ele. E diz lá também no mesmo texto que Paulo escreve para Timóteo, ele diz: aqueles que pertencem ao Senhor se afastam da iniquidade. Você sabe o que é iniquidade? São coisas más. É a maldade. É fazer o que é errado. Você sabia que tem muita gente que se separa na sua casa da sua esposa, e a alegação que eles dizem é assim: não, é porque eu descobri que eu casei com uma mulher errada. Ah, eu descobri que eu casei com um homem errado. E porque eu casei com a mulher ou casei com um homem errado, então não tem jeito para o nosso casamento. Guarde o que eu vou lhe dizer. Ninguém é infeliz no casamento porque casou com a pessoa errada. As pessoas são infelizes no casamento porque fazem coisas erradas. Cuidado com falsos profetas. Está tudo no capítulo 7, viu, irmão? De Mateus. O capítulo 7 de Mateus é Jesus falando. E Jesus é Deus. É Deus que desceu aqui e começou a falar essas coisas. E ele disse assim: cuidado com falsos profetas. Lá em Apocalipse, o Senhor chega para uma das igrejas da Ásia Menor e diz assim: ah, conheço as tuas obras. Conheço. Eu só tenho uma coisa contra você. O que é, Senhor? É que você permite que Jezabel entre na tua casa e ensine os teus filhos a se prostituírem. Opa!
Aí vem Jesus agora, é o mesmo Jesus que falou lá em Apocalipse, é o mesmo. Ele diz: cuidado com falsos profetas. O falso profeta não ensina um caminho de Deus. O falso profeta ensina o relativismo. Não, assim, isso é pecado, mas assim, veja só, é tempos novos, é tempos modernos, a sociedade está avançando. É por esta razão que hoje nós temos a figura de pastores gays. É por esta razão que hoje nós temos figuras de pessoas que congregam em determinadas igrejas, onde o pastor não pode pregar a palavra de Deus, tem que pregar o que eles querem ouvir. E muitas das vezes em nossas reuniões acontece a mesma coisa. O pregador vem não é para falar o que Deus quer falar para o povo, mas apenas para atender a necessidade do povo, de rodopio, de pulo, de fazer coisas esquisitices cada vez mais. Mesmo que o seu intelecto, mesmo que o seu espírito, mesmo que o seu coração saia vazio e os seus corpos suados, mas saem sem a palavra de Deus. O que transforma o homem não é exercício físico, o que transforma o homem não é emocionalismo, o que transforma o homem é a poderosa palavra de Deus. Não dá para trocar a palavra de Deus por nada mais. É por essa razão que o Senhor diz: cuidado com falsos profetas. Cuidado com falsos profetas. Porque além de irem para o abismo, eles querem levar mais gente. A Bíblia tem um texto lá do Evangelho, que o Senhor Jesus diz assim: vocês se esforçam para ganhar o prosélito, para fazer de alguém um novo cristão, e depois nem deixam eles entrarem no céu e nem vocês entram. Finalmente, Jesus encerra no texto de Mateus capítulo 7, dizendo uma coisa que você deve guardar, e leva para a tua casa, leva para a nossa vida. Não adianta ser cristão praticando o mal. Não adianta. Jesus fez um discurso pesado, duro, porque os judeus, com suas normas e regras quanto a comer carne ou comer coisas puras, Jesus aparece dizendo assim: se vocês não beberem o meu sangue e não comerem a minha carne, vocês não serão dignos de mim. E eles então se escandalizaram e começaram a ir embora. Aí os discípulos se aproximaram de Jesus, os mais próximos chegaram para ele e disseram: Senhor, o povo está indo embora, o povo não está aceitando esse discurso seu não, o povo não está aceitando essa palavra. Eles imaginavam, quem sabe, que Jesus ia dar uma aliviada. Jesus vai dar uma contornada nisso, porque é bom ter gente atrás da gente, quanto mais gente melhor. Só que se enganaram. E se enganaram por quê? Só tem essa ideia de que quanto mais gente melhor, quem não conhece a verdade. Quem conhece a verdade não abre mão dela, porque é a verdade. E conhecereis a verdade. Quem liberta vocês é a verdade. Não há outro caminho que não seja a verdade. E a verdade é Jesus Cristo. Vou traduzir: a verdade são as palavras de Cristo. Aí Jesus olha para eles e diz assim: quer ir também não? Sabe por quê? Porque Jesus não pode ensinar outra coisa que não seja verdade. Vocês não podem, nós não podemos, irmãos, não podemos abrir mão de ouvir a palavra de Deus. Quem é perfeito aqui? Vocês acham que eu sou perfeito? Vocês acham que a minha família é perfeita? Não, não somos. Não somos perfeitos. Então, quando abrimos a palavra de Deus e olhamos para a palavra de Deus, nós somos confrontados. E por que o Senhor nos confronta? Porque o Senhor corrige todo aquele que Ele ama. Porque o desejo de Deus é que nenhum daqueles que foram dados a Ele se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade e ao arrependimento que nos garante a salvação. É por essa razão que a gente não pode ensinar outra coisa a vocês que não sejam as regras da Bíblia para nós firmarmos a nossa casa, firmarmos a nossa família. Uma família construída sobre a palavra de Deus é bênção. Lembra do Salmo 128? Bem-aventurado é o varão que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Sabe o que está dizendo? Temer no sentido de honrar. Bem-aventurado é o homem que honra ao Senhor, dignifica o Senhor.
O seu comportamento, o seu testemunho dignifica o Senhor. É triste saber que alguns homens batem nas suas esposas em casa. É triste saber que não apenas com palmadas ou com murro, mas com palavras. Espancam, e não só mulheres apanham de maridos, mas alguns maridos também têm sofrido na mão de mulheres. A violência. A sociedade hoje está debruçada sobre a campanha contra a violência doméstica. Mas deixa eu dizer, tem alguém que já combatia a violência doméstica desde os tempos outroras. Desde que o mundo é mundo. Sabe quem é? Deus. Que nunca admitiu a violência dentro de casa. E é uma vergonha se alguém aqui estiver dentro deste templo e que se diz cristão e agride a sua esposa, a sua família sem necessidade nenhuma, ou então uma esposa que agride o seu marido. Deixa eu te dizer a você, você não é cristão coisa nenhuma. Muito pelo contrário, você envergonha o evangelho de Jesus. Foi esta a reprimenda que João trouxe nas suas epístolas, quando disse assim: Deus é amor, e quem se relaciona com Deus ama. E você não pode aborrecer o teu próximo e abrir a boca e dizer que ama a Deus. Na verdade, você não o conhece. Eu desejo, irmãos, de todo o meu coração, que a palavra de Deus nos liberte das ideias do diabo, nos liberte da doutrina do mundo e nos liberte de nós mesmos. A palavra de Deus é poderosa para isso. Se nessa noite você entender isso, se a tua casa está em chamas, mas você entender isso, pode ter certeza que um milagre de Deus vai acontecer na sua família. Ele vai restaurar a sua casa, vai restaurar o seu coração, vai tirar você e colocar entre príncipes. Quero terminar. Uma família aquele relógio está quebrado, é? Rapaz, eu estou aqui contente dizendo 10 para as 9. Misericórdia. Uma família bem edificada é aquela construída por quem segue os mandamentos de Deus. Qual é o ambiente de uma família bem edificada? Primeiro, amor. Amor não é mandamento. Aliás, amor não é sentimento, é mandamento. Você pega os mandamentos de Deus e obedece. Você está amando. Às vezes fica difícil a gente entender como é que ama o inimigo, né? Mas Deus não está mandando você pegar o inimigo e colocar no colo. Ele está dizendo a você: ame o seu inimigo. O que é amar o inimigo? É fazer o que é certo com ele. É fazer coisas boas com ele. É um relacionamento que seja cordial, urbano com ele. O inimigo é ele para você, não você para ele. É por isso que o Senhor manda a gente amar os nossos inimigos e a gente consegue. Se o inimigo bater na porta da casa da gente pedindo algo, o que a gente faz? Dá água. Não é para jogar água nele, é para dar água para ele beber. Segundo, perdão. Aqui está o segredo da gente se dar bem com o outro no outro dia. A Bíblia faz uma recomendação assim: ficou contrariado com o marido, com a esposa, com o filho, com a filha? Ficou contrariado com o pai, com a mãe? A recomendação da palavra de Deus é assim: não deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira. Você tem um dia para liberar perdão. Ah, Senhor, mas foi ele que me contrariou. Não quero nem saber, diz o Senhor para você. Eu estou sendo usado agora. Ah, foi ele que me machucou. Não quero nem saber. Eu não perguntei isso. O que eu estou dizendo a você é: você é meu filho, você segue a mim, então perdoe. Perdoe. Eu sei quem é o culpado, perdoe. Libere perdão. Toda família que tem esse fundamento do perdão sempre acorda feliz da vida. Fidelidade é a expressão de conhecer o Senhor e saber que o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. E finalmente, devoção, porque a gente se curva diante do Senhor e vê tantas coisas boas que o Senhor dá na nossa casa, dá na nossa família, e a gente diz: obrigado, Senhor, obrigado. E aqui, quando a gente diz assim, vê coisas boas que dá a nossa família, não estou falando de carro, não estou falando de casa. Tem gente que pensa que o reino de Deus é comida e é bebida.
Mas não é. A Bíblia diz que o reino de Deus é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Pode faltar comida, mas eu estou em paz. Pode ter doença em casa, mas eu estou em paz. Pode o vento estar soprando, mas eu estou dando glória a Deus, e glória a Deus, e glória a Deus. É por isso que Jó, no momento mais dramático da sua existência, ele disse assim: olha, ainda que a minha pele se consuma, na minha carne eu verei Deus. E eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele vai se levantar. Por fim, a última palavra será dele. E a palavra dele sobre a minha vida, sobre a minha família, é palavra de bênção, é palavra de vitória. Glória a Deus. Conselhos finais. Converta-se de todo o coração. O problema é conversão. Não é mais o que eu acho. Tem que ser o que Cristo acha. Tem um filme muito interessante, nasceu a partir de um livro, o título do livro é Em Seus Passos, o que Faria Jesus. Traz uma boa ideia para a gente aplicar na nossa casa. E finalmente, desenvolva seu relacionamento com Deus sendo-lhe obediente. A minha esposa e minha filha vão vir aqui agora e a gente vai cantar a última canção. Irmão Anselmo, nós estávamos até conversando para terminar às 9 horas. Foi, irmão Anselmo? Mas a culpa é daquele lá. Ele me enganou. Eu olhei aqui umas 3 vezes para ele e disse 10 para as 9. Dá para ir ainda mais um pouquinho. E aí já está tarde. Vamos, queridas. Vamos louvar a Deus, agradecendo ao Senhor pela bênção que Ele tem dado à nossa casa e à nossa vida. Salmo 34, verso 8. Procure descobrir por você mesmo como o Senhor é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele. Que Deus abençoe você. Não fique com inveja da minha família não, viu? O Senhor vai fazer a sua ser mais abençoada do que a minha. E pode ter certeza que é muita bênção, porque a minha já é muito abençoada. Mas eu desejo que a sua vida se transforme. Em toda e qualquer circunstância, irmão, não abra mão disso aqui, ó. A palavra de Deus. Não vá atrás de fórmulas mágicas, de abracadabra, de coisas que são mais ligadas à superstição e à crendice do que a palavra de Deus. Vá à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que garante a vitória da nossa casa e da nossa vida. Louvemos ao Senhor. Amém. Pode soltar, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Estão tentando destruir as bases da família, o modelo de Deus. Quando os filhos choram, a separação dos pais. Oh Deus, nada o que for
Que Deus abençoe. Ao Senhor Jesus seja a honra, a glória, o louvor de eternidade e eternidade para todos sempre. Fique aqui, por favor. Fique aqui. Aleluia! Quantos podem dizer amém? Quantos se sentem abençoados hoje aqui pela palavra do Senhor? Aleluia, glória a Deus. Meus amados, quero convidar nossa irmã Luciana e nosso irmão Agripino, que também são coordenadores do departamento de família, para passarem aqui as mãos do nosso pastor Eliel e da nossa irmã Patrícia, uma singela lembrança, não é presente não, é lembrança, é para quando eles manusearem, eles lembrarem que estiveram aqui e foi uma forma da gente dizer muito obrigado pela presença deles, pela substanciosa palavra de Deus ministrada ao nosso coração nesta noite. Glória a Deus. Vou pedir ao nosso irmão Agripino passar aqui as mãos do nosso pastor esse livro. Deixa eu ficar do seu lado aqui. Gestão eclesiástica. É útil também. Tem que fazer pose para foto, né? E a irmã Luciana, por favor, para as mãos da nossa irmã Patrícia. Deus abençoe a vocês, em nome de Jesus. Passou para a Patrícia, mas serve também para a Mirela também, viu? Deus abençoe. Meus irmãos, vamos aplaudir ao Senhor Jesus, pela vida do nosso pastor Eliel Barbosa, pela palavra ministrada, palavra poderosa. Vamos agradecer a Deus. Amanhã, o pastor Robespierre Machado estará aqui ministrando a palavra de Deus. Vai ser também uma noite tremenda para a nossa família. E na quinta-feira, o presbítero Ednilson Barbosa também estará aqui ministrando. Ninguém deve faltar quinta-feira. Encerramento aqui com a bênção de Deus para a sua vida, para a sua família, em nome do Senhor Jesus. Eu vou pedir ao pastor Eliel. Você não vem aqui muito assim, mas já está convidado para congregar aqui, se quiser. As portas estão abertas. Eu me lembro que Eliel foi uma das pessoas mais importantes num processo lá em Periperi, numa época muito difícil, e ele era ali auxiliar direto do pastor Joel Ribeiro da Silva, que hoje está jubilado, e ele foi uma pessoa, uma peça-chave em um momento muito delicado da igreja, ali em Periperi. Deus usou de maneira poderosa para abençoar aquela igreja. Eu vou pedir a ele agora para orar mais uma vez pelas famílias, orar pelo nosso bairro. Sempre está tendo tiroteio aqui, e nós queremos nesta noite repreender em nome de Jesus toda a força maléfica contra as famílias aqui na região de Rio Sena. Você quer fazer o mesmo, meu irmão, nesta noite? Então vamos orar ao Senhor. Vamos orar, irmãos. Vamos orar. Pai querido, Pai santo, nós te louvamos, Senhor. Nós agradecemos a Ti, Senhor, pela bênção e oportunidade de estarmos reunidos aqui nesse lugar, para adorar-te na beleza da Tua santidade. E também, Senhor, muito especialmente, para ouvir os Teus conselhos, para ouvir, Senhor, os Teus mandamentos. Pai, que a Tua palavra encontre respaldo, encontre abrigo em nossos corações, e que o Teu Espírito Santo renove as nossas forças para colocá-los em prática. Ó Deus, e o tempo começa agora, começa já, Senhor. A Tua palavra é poderosa para restaurar, para animar, para renovar as nossas vidas e famílias. Ó Deus, nesse momento nós vamos retornar às nossas casas, aos nossos lares. Guarda-nos debaixo do Teu sangue. Envia os Teus anjos e guarda o Teu povo de regresso aos seus lares.
que cada atividade dos seus filhos sejam protegidos por Ti, Senhor. Nós te pedimos a Tua bênção sobre a igreja local, aqui em Rio Sena, e que sejamos instrumentos Teus para a paz, que sejamos instrumentos Teus para a transformação de vidas e famílias aqui. Abençoa o pastor Raimundo, a irmã Núbia, a sua família, o seu ministério. Continua usando o Teu filho neste lugar para fazer a diferença, para a glória do Teu nome. Isso é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. E o povo de Deus se concorda, diz amém. Aleluia. Eu declaro sobre você, Essa palavra. sobre tua casa. O Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua família. Que o Senhor continue te dando uma semana vitoriosa e que todos digam